nesse momento, dedicar a nossa atenção para a última mensagem da série Fortaleza Espiritual. E nós, acredito que quem está acompanhando essa série está chegando aqui já entendendo um pouco mais como construir uma fortaleza espiritual. Nós já passamos aqui por alguns temas bem importantes e estratégicos para nós construirmos a nossa fortaleza espiritual. Nós temos falado aqui que a nossa área da espiritualidade, e que tem sido nos dias atuais considerada tão importante, até mesmo por aquelas pessoas que não se dizem cristãs e que estão realmente conduzindo a sua vida sem considerar uma vida diante de Deus, já tem percebido que a espiritualidade é algo extremamente importante para lidar com tudo que tem à sua volta. Essa questão da espiritualidade começou a ter maior importância na vida das pessoas devido a um outro extremo, que é o consumismo, né? As pessoas muito voltadas, ou nós temos uma cultura, né, atualmente muito voltada para o consumo, onde nós vamos aos poucos deixando com que a nossa vida se apoie naquilo que é material, naquilo que você pode comprar, naquilo que você pode pegar, naquilo que você pode transformar, por exemplo, sonhos e essências e propósitos em algo material. Nós vemos muito isso nas propagandas, né? Onde, quando você vai ver uma apresentação de um produto, se fala muito mais nas coisas intangíveis do que exatamente no produto. Você vai presenciar uma propaganda, uma divulgação de um bem como um carro, um BMW, você percebe que os elementos que são colocados na propaganda não são as características do motor, a forma como ele vai se desempenhar nas curvas, mas sim como a sua vida é mais feliz porque você tem o carro, né? Porque você tem aquela marca, porque você está atrelando a sua vida a isso. Mas aos poucos as pessoas têm percebido que simplesmente ter bens materiais não resolve a inquietude do coração. E então tem percebido que é necessário concentrar naquela outra coisa que não é um bem material, e isso tem sido dado o nome de as coisas da espiritualidade, né? Aquilo que é intangível, aquilo que pode ir lá na essência de você. Mas isso não é novidade no mundo. Na verdade, a proposta cristã é toda em torno dessa espiritualidade, né? E nós, como cristãos, nós temos visto esse cenário como favorável para todos nós pensarmos a nossa espiritualidade, porque também você buscar uma espiritualidade sem ter a fonte, você fica perdido e também não alcança o propósito dessa espiritualidade. E uma vez que nós somos cristãos, nós também compreendemos que Deus é o Criador de todas as coisas, é o Criador da vida, e é Ele quem tem a resposta para o nosso anseio da espiritualidade. Então, nosso propósito aqui, nessa série Fortaleza Espiritual, é trazer para nós os meios para nós construirmos uma fortaleza nessa área da espiritualidade, para encontrarmos o sentido na vida, porque é na espiritualidade que nós vamos perceber a definição de propósito, de essência, de fortalecimento para quem nós somos como ser humano. E aí sim nós podemos lidar com tudo que está à nossa volta, nossa profissão, nossa família, os nossos sonhos e tudo que tem ao nosso redor. Se nós fortalecermos o nosso espírito, nós vamos lidar com tudo de forma adequada, organizado, equilibrado, para que nós possamos então conduzir a nossa vida de uma forma que podemos dizer que agrade ao Senhor, o nosso Criador. Eu quero... opa, deu um bug aqui. Vou chegar lá. O texto que eu separei para a nossa reflexão de hoje, para falarmos um pouco sobre as inspeções constantes que nós precisamos fazer, e eu quero só dizer o porquê que nós estamos colocando como as inspeções, uma vez que nós já entendemos e chegamos no final dessa série, sabendo como construir a fortaleza. E se tem uma coisa que aqueles que constroem fortalezas devem fazer, é cuidar, né, para que essa fortaleza não caia, para que essa fortaleza não se corrompa, para evitar
né? Que as coisas que podem derrubar a fortaleza, de fato, alcancem seus objetivos e derrubem, e a gente volte à estaca anterior sem ter uma fortaleza espiritual. Para isso, então, eu separei um texto bíblico do livro de Josué, no capítulo 1, dos versículos de 1 a 9, que diz o seguinte: sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar neste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É importante eu dizer algumas coisas a respeito desse texto. Esse texto ele é de um livro do bloco da Bíblia chamado de livros históricos. Ele tem nele um conteúdo que foi colocado através de uma narrativa, ou seja, está sendo contada uma história. E quem é Josué nessa história? Josué era o chefe do exército do povo de Israel, liderado por Moisés. Josué então tinha uma tarefa muito importante, que era liderar as suas formas de sobrevivência frente aos perigos que estavam sempre diante daquele povo. Só que todos nós sabemos, a vida traz para nós o envelhecimento. Deus colocou um limite à vida. E nesse momento que nós estamos lendo aqui, Josué, líder então do exército do povo, liderado por Moisés, percebe que o seu líder maior, Moisés, estava falecendo. Moisés então o chama e passa para ele a responsabilidade. Aquela responsabilidade que estava com Moisés é então passada para Josué. Eu não sei como você interpreta isso, mas certamente como Josué, ele se sentia aquém da responsabilidade que estava vindo sobre ele. Por quê? Primeiro, por considerar quem era Moisés. Se você fosse um sucessor de Moisés, como você lidaria com a responsabilidade de conduzir esse povo? E lembrando um pouco da história de Moisés, ele foi criado onde? Lá no Egito, lá no palácio onde estava Faraó. Moisés teve acesso ao melhor da educação, ao melhor do treinamento, e observando todos os dias como um faraó conduzia um povo. Por toda a história de Moisés, nós sabemos que lá, ainda bebê, foi colocado no rio, e quem o acolheu no rio foi exatamente a filha de Faraó. E Moisés foi criado naquele cenário, preparado por Deus, sim, e cresceu, depois de forte, consciente, foi que ele saiu lá do palácio. Deus o havia chamado para ir falar para Faraó que ele deveria libertar o povo. E nesse processo, Deus tratou a vida de Moisés de uma forma extraordinária. E mais do que isso, Moisés foi aquele que presenciou Deus mandando as 10 pragas para quebrar e quase falir todo o império que o Egito tinha. A última praga, a morte dos primogênitos. Você imagina um homem
que Deus usava, que causava um grande dano para um império, que era o Egito. E Deus fez isso através de Moisés. E mais, Moisés conduziu o povo para o deserto, a partir da liderança de Deus, e Moisés foi aquele que colocou Deus na parede. Quando Deus falou, olha, vá adiante, Moisés parou o povo e falou, Senhor, eu tenho uma coisa para dizer para ti. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. Se o Senhor não for à frente, eu não vou. Aquele que tinha a coragem, a sabedoria de dizer isso para Deus. E Deus mudou de decisão a partir do momento que Moisés falou isso. Deus então falou, tá bom, Moisés, eu vou junto. Olha que homem de fé, que homem ousado. Além disso, Moisés foi aquele que trouxe, ou que, pelo qual Deus enviou os mandamentos para o povo se estabelecer. E Moisés, então, recebe de Deus aquelas tábuas das leis, passa ao povo, ensina, e o povo deve viver por aí. E agora Josué tem a responsabilidade de conduzir o povo, não para qualquer objetivo, mas para a consolidação do que Deus tinha a fazer naquele povo. Deus estava passando para a mão de Josué a responsabilidade de entrar na terra prometida. E mais, Moisés não estaria mais ali. Estaria morto. Esse texto ele é muito interessante porque ele traz muitas bases da vida com Deus. Deus sempre vai trazer para a nossa dinâmica de vida com Ele uma promessa, um horizonte para o qual nós vamos caminhar. E eu penso que quando nós falamos das fortalezas, ou da fortaleza espiritual, tem muito a ver com o que Deus quer entregar a você. Imagine você, de fato, vivenciando, experimentando todas as disciplinas espirituais, podendo ter um relacionamento com Deus de intimidade, podendo ser alimentado ou alimentada por Ele todos os dias, ouvindo a voz do Senhor para as decisões mais simples das mais complexas que você tem que tomar no seu dia a dia. Imagine uma intimidade com Deus, onde você está tão preenchido da presença dEle, tão preenchida de quem é Deus, que você transborda Deus onde você estiver. E mais do que isso, você sente uma alegria de viver, uma vontade de fazer, um propósito claro, e você se dedica e experimenta Deus, e não vence o cansaço da vida, mas a presença de Deus te fortalece, faz com que você vá adiante e construa um legado. Ou seja, imagine a sua vida imersa na presença de Deus. É mais ou menos o que o povo experimentava quando Deus falava, olha, vocês vão entrar numa terra que mana leite e mel. Deus hoje promete para mim e para você a presença dEle. Ele quer que nós desfrutemos dessa fortaleza espiritual. E que nós não fiquemos com a nossa vida com os muros baixos, onde qualquer ataque do inimigo, qualquer situação que não está por nós prevista, nos atinja, nos fira e faça com que a nossa vida pare. O desejo de Deus para nós é termos uma fortaleza espiritual. E muitas vezes, como Josué aqui, nós estamos agora falando assim, legal, Senhor, eu quero chegar na terra prometida, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou conduzir a minha vida para poder chegar lá? Como é que eu vou construir essa fortaleza espiritual dentro de mim? Se talvez para Josué isso fosse um grande desafio, talvez o seu maior desafio hoje seja de fato ver essa fortaleza espiritual se construindo diante de você. Estou errado? Guardado as devidas proporções, o desafio e a terra que mana leite e mel para nós hoje, ou seja, aquele estado de vida que Deus deseja para mim e para você, é viver em profundidade essa vida espiritual. Para aquela época era conquistar a terra. Para nós hoje é alcançar essa profundidade, essa intimidade com Deus, essa fortaleza nele, para lidar com tudo que está à nossa volta.
Mas nós temos alguns perigos diante de nós. As dificuldades que estão diante de nós, que vêm à frente. Os inimigos que estão ao nosso lado. Eu quero citar aqui 3 questões que esse autor, o Paul, o nome dele é ótimo para dizer, né? Borthwick, ok? Depois me corrija se eu estiver errado. Mas nesse livro, Vença a Fadiga Espiritual, ele coloca 3 questões importantes para nós. A primeira, ele diz o seguinte: muitas coisas para mudar em mim. Quando nós olhamos para esse tema da fortaleza espiritual, como essa série toda que nós estamos trabalhando no mês de julho, talvez você fale assim, é muita coisa. Né? Nos pequenos grupos, pelo menos no pequeno grupo que nós participamos, eu percebi como que a gente lida com essas disciplinas. Quando nós falamos das disciplinas interiores, e são 4, aí as pessoas olham e falam assim, nós estamos com o desafio de praticar as 4 primeiras disciplinas, né, espirituais. E as pessoas estão ali tentando construir isso, mas já preocupadas com as outras disciplinas. As disciplinas exteriores e comunitárias. Por exemplo, tem uma disciplina que é da confissão. Né? Achar alguém ou encontrar alguém para que nós, ao longo da vida, possamos confessar os nossos pecados. Você já imaginou isso? Você viver isso? Você ter alguém de confiança para quem você vai confessar os seus pecados? E nós olhamos algumas outras disciplinas ainda, submissão, solitude, e nós falamos assim, é tanta coisa. Já estava com dificuldade de orar todos os dias, de ler um pedacinho da Bíblia. Agora, pensar todas essas coisas é muito para mim, é muita coisa para mudar em mim. E olha o que o povo vai dizer. De vez em quando, olhe para trás e veja o quanto já progrediu. Essa é uma forma de lidar com as muitas coisas. Né? Não perca elas de vista, mas ele diz, ao invés de sentir-se sobrecarregado com todas as áreas que ainda precisa crescer, eu me consolo ao parar, olhar para trás e ver o quanto já caminhei. Posso não ser perfeito em Cristo, mas de uma coisa sei, hoje estou mais à frente do que um ano atrás. É sábio da nossa parte, mesmo tendo esse horizonte de muitas coisas para nós aprimorarmos, temos calma, fala calma. À medida que nós vamos tentando alcançar essas coisas, a gente parar às vezes, olhar para trás e falar, olha só, quantas coisas eu já não consegui construir. Então, não se cobre tanto de uma vez só, tentando fazer tudo ao mesmo tempo, mas dê passos que você consiga alcançar e vá olhando para trás. Como você estava um ano atrás? Como você estava antes de estar aqui na comunidade Jardim Paulista? Olhe para isso. A segunda questão é esse medo, né, de não manter o ritmo. Uma outra questão que certamente Josué também temia e que nós vamos temer é, será que nós conseguimos ter um ritmo de crescimento nessa área? Será que eu vou conseguir? Porque uma das coisas que nós colocamos aqui é fazer uma declaração de missão para os relacionamentos, né? E nós colocamos lá, Senhor, no relacionamento contigo, eu quero orar todos os dias. E assim que a gente coloca isso na nossa agenda, a gente fala assim, será que eu vou conseguir? Né? E o povo vai dizer o seguinte, estabeleça um ritmo que possa ser mantido. Né? Tenha sabedoria para estabelecer como você vai praticar isso. Ele diz, eu não sou um bom corredor, mas conheço minhas limitações. Se estou participando dos 100 metros rasos, eu corro num certo ritmo. Se pretendo atingir 2 milhas, corro num ritmo bem diferente. O fundamento da espiritualidade está não em sermos rápidos, mas em crescermos sempre. Não saia tentando fazer tudo de uma vez, mas estabeleça algumas coisas que você pode fazer e faça isso dessa forma. É interessante quando eu coloco a disciplina da solitude, né, para nós pensarmos. E muitas pessoas já ficam com medo desse silêncio.
eu falei que existem alguns retiros espirituais de silêncio. Eu já participei de um, que na verdade foi um dia inteiro de silêncio. Mas existem desafios desses retiros de 3 dias de silêncio. Silêncio mesmo, né? Vocês estão me olhando assim, falando assim. O que ele está dizendo? Como assim, 3 dias de silêncio? Você não fala com as pessoas no almoço, é isso? Não, são 3 dias em absoluto silêncio. Você não fala com ninguém, nem nas refeições. Você não se pronuncia, você não abre, não sai som da sua boca, né, durante esse período. Aí todo mundo está assim, esse cara é louco. Mas é por isso que eu estou dizendo, num ritmo que possa ser mantido. A gente não deve colocar para nós sair fazendo todas essas coisas ao mesmo tempo. Nós temos que ter um ritmo que nós conseguimos manter a partir do momento que nós estamos na vida. E um terceiro ainda ele coloca como como que é um medo nosso, né? Como nós vamos manter a nossa motivação. Ok, eu saio do culto aqui morrendo de vontade de fazer isso. Eu saio de uma conversa dessa e falo, puxa, eu quero construir minha fortaleza espiritual. E aí chega na segunda-feira, eu começo a trabalhar e já falo, então, eu nem lembro mais do que foi falado ontem. Como manter esse ritmo? Como manter-me motivado? E ele vai trazer o seguinte, mantenha os olhos fixos em Jesus. Se você olhar para a sua própria capacidade, se você olhar para a motivação que está só no culto, certamente você vai falhar nisso. Mas a sua prática em torno disso é olhar para Jesus e pedir a ajuda dele. Né? A Bíblia também fala da vida cristã como uma corrida. E se queremos aguentar essa corrida, precisamos fixar e manter nossos olhos em Jesus. Se a minha motivação estiver baseada em resultados concretos, como bilhetes de agradecimentos, ele como pastor comentou no livro que, por conta de um projeto que ele realizou com estudantes, ele recebeu uma homenagem, vários bilhetes de estudantes agradecendo todo o trabalho que ele havia feito. Ele estava dizendo, se eu me concentrar nesses agradecimentos, ou seja, na opinião dos outros, ou seja, se eu estou construindo a minha fortaleza espiritual para que os outros achem que eu sou bom, para que os outros percebam que eu estou no caminho certo, certamente nós vamos falhar. A nossa motivação e o nosso olhar tem que estar em Jesus. Minha tarefa é manter os olhos em Jesus e, pela sua graça, prosseguir na corrida espiritual. Eu trago essas 3 dificuldades que talvez resumam muito as nossas dificuldades para alcançar essa terra prometida, ou seja, essa presença de Deus em nosso meio. E eu gostaria agora de falar um pouquinho sobre essas inspeções constantes que nós deveríamos fazer. Como nós podemos lidar, ou como mapear, ou ter indicadores que vão nos mostrar se nós estamos com a nossa fortaleza ok ou não. Isso é muito usado nos meios de gestão para manter o trabalho fazendo com alta qualidade. Quando você vai fazer gestão de pessoas, você tem indicadores para medir se você está obtendo resultados ou não. E quais seriam, talvez, os indicadores para nós sabermos se nós estamos bem espiritualmente ou não? Quais seriam as áreas e quais seriam as coisas que você colocaria ou elegeria como importantes para te dizer? Por exemplo, na economia, você sabe se a economia de um país está bem ou mal quando você faz uma avaliação de alguns setores. Um setor muito conhecido que eles chamam de termômetro é o da construção civil. Se você percebe que a construção civil está a todo vapor, está crescendo, é um grande sinal de que o país vai bem. Quando a área da construção civil, imobiliária e tudo mais, começa a ter decréscimo, você pode ter certeza que a economia desse país está passando por dificuldades. Nós percebemos isso no Brasil e temos visto recentemente, como essa área imobiliária, de construção, tem passado por momentos difíceis. Talvez estejam melhorando agora.
mas em geral ainda estão tentando ganhar fôlego em tudo isso. Agora, quais seriam essas coisas na esfera da espiritualidade? Eu colocaria como a primeira questão, na sua relação com Deus, ou na nossa relação com Deus, a palavra. Como é que você está lidando com a palavra, com a Bíblia? Esse é o primeiro que eu elencaria como importante. Foi o que Deus disse a Josué. Olhe para a palavra, não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda. Ouça essas leis, fale a respeito das leis, né? Fale o tempo todo sobre isso para que você mantenha a sua vida no local certo. Ele fala ser forte e corajoso, mas ele diz o seguinte: medite na palavra de dia e de noite. E sabe uma das coisas muito interessantes que acontece conosco? Quando espiritualmente nós não estamos bem, nós não temos interesse em ler a palavra. Nós não temos interesse em saber o que a Bíblia tem a nos dizer. Nós não passamos tempo com ela para que ela enriqueça o nosso coração, traga ânimo, traga alegria. E é um ciclo vicioso, porque nós não temos interesse, e à medida que nós não nos interessamos, ela também não fala conosco, e a gente continua vazio, a gente continua num estado deprimente em relação a Deus. Então, como você tem lidado com a palavra, é um grande indicador se você está bem, se você está mantendo a fortaleza erguida. Talvez você não precise olhar para todas as disciplinas para perceber se você está mal espiritualmente. Mas em termos da palavra, você precisa entrar lá. Você precisa passar tempo com ela. E quantas vezes nós não estamos querendo falar com Deus, nós não estamos querendo saber muito do qual a vontade de Deus para a nossa vida, mas à medida que a gente começa a ler, e às vezes você começa até num salmo, e como aquilo começa a enriquecer a sua vida, te animar, te colocar no lugar certo. A palavra de Deus é um desses termômetros para nós sabermos se a nossa espiritualidade está bem. Então, foque nisso. Você pode começar a saber se a sua fortaleza está bem olhando para a palavra, ou se avaliando em termos diante da palavra. Você tem meditado nela? Você tem deixado que a palavra fale ao seu coração e instrua como se deve agir? É importante que ela esteja aqui no centro. O segundo lugar é a adoração. Como você tem adorado a Deus? Você tem separado tempo na sua semana para estar com outras pessoas e adorar a Deus? Ter atitudes para que Deus sempre esteja o primeiro na sua vida? Se você não tem tido atitudes ou práticas, não tem vivido coisas que evidenciam que Deus é o primeiro, você certamente está com problemas na sua fortaleza. Talvez os muros estão caindo aos pedaços. Então esse é um outro lugar. Eu estou colocando como 3 elementos para nós avaliarmos 3 áreas da nossa vida. A adoração é a segunda, extremamente importante. E eu já digo para você, se você tem dificuldades com o primeiro da palavra, na adoração, você certamente estará sofrendo também. E eu colocaria como terceira questão nessa sua relação com Deus, o serviço. Você tem servido a Deus? Você tem servido o reino de Deus? Você tem disposto na sua vida tempo para doar, para colocar daquilo que Deus tem trabalhado na sua vida em favor do outro? Seja na igreja, seja no seu trabalho, seja na família. Você tem separado tempo para servir? Ou você tem vivido só para si? Esse é um outro indicador importante sobre a espiritualidade. Indo para a segunda área, na nossa relação conosco mesmo. Como você tem lidado com você? O primeiro indicador em torno disso é com a sua saúde. Nós falamos na semana passada sobre essas 3 áreas que vão nortear tudo o que Deus tem para tratar com a gente. A nossa relação com Deus, a nossa relação conosco mesmo e a relação com o outro. Então, como você cuida da sua saúde? Você tem se alimentado bem? Você tem feito exercícios? Você se ama? Você tem cuidado de você? Ou tudo que você faz é para o outro ou para talvez só conquistar outras coisas? Então, a sua saúde é uma coisa importante. Você tem cuidado disso? Esse é um indicador
se a sua fortaleza estará bem. Segundo indicador aqui na relação com você mesmo é o seu coração. Pergunte-se constantemente: meu coração está no lugar certo? Eu tenho rancores aqui dentro de mim? Eu preciso perdoar alguém? Meu coração está alegre? Meu coração está sendo cuidado? Essa é uma inspeção que nós precisamos fazer recorrente em termos da relação conosco mesmo. E eu colocaria ainda, como terceira questão, os seus sonhos. Ou os sonhos que Deus já compartilhou com você, que tem a ver com a sua história. Deus já tem colaborado com os sonhos que Ele deu para você desde que você nasceu. E tem a ver com as coisas que você gosta, tem a ver com o contexto onde você está, tem a ver com as habilidades que você consegue desenvolver. Os sonhos de Deus para você, eles estão disponíveis. Deus não tem os sonhos dele para você guardado num baú com 7 chaves, dentro de cofres de alta segurança. Não! Ele tem compartilhado esses sonhos com você durante toda a sua vida. E sim, tem muito a ver com as coisas que você deseja. Às vezes tem que dar umas lapidadas no que nós desejamos, porque às vezes tem mais coisas de nós e nosso desejo do que de Deus. Mas uma vez que você percebe aquilo que você deseja e consegue colocar isso diante de Deus, da vontade dele, e está ok, ou seja, sim, respeita a vida, sim, respeita a relação com ele, sim, isso faz bem para a humanidade. É claro que é sonho de Deus para você, coisas que ele coloca e está lá no seu íntimo para querer fazer. Então os seus sonhos estão abandonados, estão guardados lá no tesouro. Lembra da parábola dos talentos? O Senhor confiou um talento para um, 2 para outro e 5 para outro. 2 saíram a negociar e multiplicaram aquilo, e o outro guardou, enterrou. Falou: vou deixar aqui guardadinho, porque ninguém, não vai vir bandido, não vai levar. Quando o Senhor voltou, falou: olha, servo imprudente, você guardou, que tivesse emprestado com o banco teria multiplicado isso, mas você enterrou. Daí ele fala: foste imprudente, o que eu te dei eu estou retirando. Essa parábola é forte a respeito dos talentos. Mas quais são os sonhos que Deus deu para você? Esse é um indicador importante. Você tem vivido isso? Isso tem a ver com deixar a fortaleza erguida, forte. A área C, uma terceira área, na relação com os outros. O primeiro indicador é: você tem um mentor espiritual? Paulo tinha a Barnabé como seu mentor. Tanto que quando lá em Atos 13 são levantadas pessoas para irem para a missão, o primeiro a ser chamado, e ele sempre chamava em ordem de importância, era Barnabé. Depois, Paulo. Por quê? Porque Barnabé era mais experiente, era ancião. E Paulo prestava contas e conversava com ele. Quem é o seu mentor espiritual? E não estou falando que sou eu. Porque é verdade que eu não consigo, não devo me comprometer com mais do que 12 pessoas. Jesus fez isso. Então não é para você olhar para mim: Marcelo, não, estou falando sério. Quem hoje mentoreia você espiritualmente? E nós sim precisamos desenvolver entre nós e caminharmos para todos nós sermos mentores de outros. Mas você tem um mentor espiritual? Esse é um indicador. E é uma área de inspeção que você precisa fazer para que a sua fortaleza esteja forte. Terceiro, amigos da jornada. Paulo tinha Barnabé como um seu mentor, mas ele tinha outros que estavam lado a lado, que estavam na mesma jornada que ele. Timóteo era alguém assim. Na verdade, tinha outros, Marcos, e outros que Paulo mantinha a sua amizade, porque estavam na mesma jornada que ele, e assim podia compartilhar de similaridades da jornada, das lutas, das facilidades, das alegrias, das tristezas. Quem hoje, na relação com você, tem esse papel? Talvez a gente tenha mais facilidade em desenvolver amizades aqui. Alguém que esteja no mesmo nível de maturidade que você e compartilha desse nível, ou seja, das lutas, das felicidades. E por último, eu colocaria filhos na fé. Quer crescer na fé? Tenha filhos na fé.
Tenha pessoas para quem você transmite a fé. Quer crescer como pai? Tenha filho. Quer crescer como mãe? Tenha filho. E a gente percebe como nós crescemos quando nós somos responsáveis por ensinar aquele que está nascendo. Como nós somos desafiados. Por exemplo, nós estamos ensinando o João a escovar os dentes. E não adianta nós ficarmos só falando, vai escovar os dentes, João. O João até tem dado uma resposta muito legal, porque ele gosta de... Ele vai escovar imitando a gente. Então, se a gente escova, ele escova. Mas se a gente não escovar, você acha que ele vai escovar? Não. Por isso que a gente cresce na fé, quando nós temos filhos na fé. Porque quando nós vamos ensinar, a primeira coisa que o filho na fé vai falar assim, você não faz. Por que você está falando para eu fazer? A quem você tem ensinado a fé? É por isso que Jesus deixou como ordem para a gente fazer discípulos. Porque à medida que nós desenvolvemos discípulos, nós vamos mantendo a nossa fé viva, forte. Quer crescer espiritualmente? Ache logo um filho na fé, para quem você ensina a fé. Nós somos meninos, bebês na fé, porque nós não temos ensinado ninguém a fé. E não estou dizendo que você tem que sair daqui fazendo cursos para poder ensinar, não. O que você já sabe já é suficiente para começar a ensinar aquele que não sabe nada, ou que está começando. Eu coloco isso como experiência na fé. Se você quer desfrutar dessa terra prometida, do maná, desfrutar dessas coisas maravilhosas, né? Como o povo de Israel recebeu aquela promessa da terra prometida que manava leite e mel. Se você quer desfrutar dessas coisas maravilhosas da vida, profundidade, intimidade com Deus, sentido de poder fazer aquilo que agrada ao Senhor e que tem tudo a ver com vida abundante para você, é importante que você coloque esses indicadores em lugares visíveis. São indicadores, né? Então nós não temos que ficar o tempo todo, toda hora que acorda, olhando para isso, mas você tem que colocar na sua rotina que de tempos em tempos você precisa parar e olhar. Talvez uma vez por semana, uma vez por mês, dependendo da sua maturidade. Mas olhar como eu me relaciono com essas áreas. São áreas de inspeções, são áreas termômetro para nós sabermos se essas três áreas da nossa vida, da nossa fortaleza, estão bem. Portanto, eu quero concluir essa nossa reflexão com essa questão do Paul ainda nesse livro. Ele vai dizer, minha experiência me ensinou uma importante lição. O tempo passado a sós com Deus, em oração e meditação, é como qualquer exercício. Quanto mais fortes nos tornamos, mais conseguimos fazer. O corolário também é verdadeiro, ou seja, o oposto também é verdadeiro. Eu não posso esperar passar um dia em oração se atualmente o meu ponto máximo de espiritualidade se concentra em 30 minutos, 30 ou 60 minutos. Nós não podemos sair fazendo ou nos comprometendo em fazer todas essas coisas. Mas assim como exercício, nós temos que ir nos tornando fortes em cada um desses indicadores. E avaliando. Hoje, na oração, eu praticamente não oro. Eu quero separar um dia da semana que eu vou orar, beleza, que eu vou orar. Aos poucos, ir colocando esse ritmo para você ir se fortalecendo diante disso. Para que você alcance, então, essa fortaleza espiritual. Concluo essa reflexão e a nossa série desafiando você, tome a decisão de ter uma fortaleza espiritual. Fala, Senhor, eu quero. Eu não me sinto capaz hoje de desenvolver isso, mas eu quero.
essa terra, o Senhor é quem tem prometido, me ajuda. Mas tome a decisão. Tome a decisão diante de Deus. Fala, Senhor, eu quero. Me ajuda a entrar nisso. E invista nela ao longo de sua jornada de vida. Quando você vai começar a aprender um idioma, você não tem a pretensão de que em 90 minutos você vai assimilar aquele idioma. Tampouco você, em 3 anos, vai conhecer tudo que envolve o idioma, porque idioma tem muito a ver com a cultura, ou tem tudo a ver com a cultura, que elege os símbolos, que são as letras, para expressar aquela cultura. Então a gente vai, ao longo da vida, conhecendo mais. Então invista na sua jornada, não apenas em alguns momentos. E por último, aproveite essa série. Volte nela em outros momentos da sua vida. Essa série vai estar e continuará disponível no nosso canal do YouTube. Nós temos pensado outros meios, mas especialmente lá, isso estará enquanto o YouTuber deixar, né? Enquanto o YouTube falar, está gratuito, né? A gente continua disponibilizando lá. E também depois vamos achar outros meios, mas volte a ela. Ouça as pregações, mas assuma essa área da sua vida. Eu acredito que nós já conseguimos falar sobre os problemas de nós não termos isso fortalecido. É pior quando nós não dedicamos tempo a isso. A nossa vida fica aquém do que nós podemos viver. Que Deus nos abençoe. Amém? Quero fazer uma oração para você. Eu gosto de dar a oportunidade de você falar com Deus antes que eu ore. Então, sobre essa série, sobre o que você ouviu hoje, o que você quer falar para Deus? Faça isso agora, depois eu vou fazer uma oração por nós. Senhor, talvez hoje nós tenhamos que reconhecer que a nossa fortaleza, os muros da espiritualidade estão baixos. Acredito que nós precisamos reconhecer, ó Pai, que precisamos crescer nisso. Eu quero te pedir, ó Pai, muito temor de que isso possa acontecer. Quero pedir, ó Pai, que o Senhor nos auxilie para nós não tornarmos isso um legalismo, uma obrigação, um peso, mais coisas para fazer. Pai, nos livre desse tipo de tendência, Pai, de querer colocar a obrigação, porque nós vamos perder a alegria de alcançar isso. Mas, Pai, que o Senhor nos auxilie a termos o mesmo coração de Josué, que entendia que chegar naquela terra prometida, apesar de todas as lutas que ele ia enfrentar, era, Senhor, de fato, a tua bênção, a alegria, a realização, a satisfação. Nos ajude, Pai, a ter o coração voltado para esse pensamento de que é onde está o teu melhor, Pai. É no pico, é na montanha, lá em cima, que nós vamos encontrar isso.
Isso não quer dizer também, ó Pai, que se nós não conseguimos, se nós errarmos, se nós não alcançarmos muito, que o Senhor não nos ama, que o Senhor não vai nos abençoar, de que o Senhor vai nos descartar. Na verdade é o contrário. O Senhor já tem nos salvado, o Senhor já nos salvou, o Senhor já nos fez seu. E isso, ó Pai, é inegociável e nada vai nos separar disso. Nós já alcançamos, na verdade o Senhor nos alcançou. Nós não merecemos nada, mas o Senhor já nos deu a salvação. Portanto, Pai, nós já podemos ficar tranquilos. Nós não estamos tentando provar para ninguém que nós merecemos. Não é isso, Pai. Então nos livre desse legalismo, de que nós temos que fazer isso, senão o Senhor não nos amará. Mas que nós possamos olhar com equilíbrio para isso. Dizer, Senhor, eu sei que esses são os exercícios que fará com que eu esteja forte. E isso vai me trazer alegria, prazer, contentamento, satisfação, propósitos, essências. É o caminho que o Senhor nos deu para andarmos. Portanto, Pai, nos dê alegria de vivenciar essas coisas. Que as disciplinas espirituais, as fortalezas, ó Pai, que nós precisamos construir, sejam prazerosas para nós. Há prazer em Ti, ó Pai. Há prazer em buscar pelo Senhor. E que nós possamos desfrutar disso. Pai, abençoe o coração de cada pessoa, que cada decisão tomada de buscar ao Senhor. Nessa jornada em que Josué liderou, 2 espias foram enviados para ver a terra prometida. Na verdade, alguns espias. E apenas 2 voltaram animados, porque viam a terra maravilhosa que esperava por eles. Outros chegaram pessimistas, que não queriam viver isso. Eu peço, Pai, que o Senhor nos livre desse pessimismo e que nós possamos nos alegrar, porque o Senhor tem disponibilizado de maturidade, de profundidade para todos nós. Nós oramos a Ti, contamos com a Tua graça, oramos em nome de Jesus. Amém.